internautas da UOL TV. Estamos começando aqui mais um programa na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro. Hoje estamos sem o nosso companheiro aqui, Sérgio Bertarelli, mas estamos aqui com o Edu Molina. Edu, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Fala, Vini, tudo bem? Pessoal, tranquilo? Estamos desfalcados do Sérgio, mas vamos dar conta do recado aí. Com certeza. Bom, para quem quiser participar aqui com a gente, temos as hashtags TV da internet e as hashtags na Prancheta, e também temos o WhatsApp, né? Para quem quiser mandar um WhatsApp para a gente, fazer uma pergunta, participar aqui com a gente do programa. Estamos aqui sempre com os canais abertos para receber a sua participação. E vamos começar aqui depois de uma boa discussão aqui que tivemos pré-programa. Estávamos falando muito sobre seleção brasileira, que vamos falar um pouco ainda nesse programa, nessa edição do programa. Mas vamos começar aqui com o surf, como de praxe, né? Essa semana deveria ter começado, né, há 5 dias atrás, deveria ter começado o WQS lá no Havaí. Essa é a etapa, o Hawaiian Pro, é uma etapa Prime que vale 10 mil pontos, ainda não começou, já estamos no 5º dia de janela, de 12, né? E ainda não começou. Temos diversos brasileiros aí disputando essa etapa e muitos tentando galgar uma posição aí no WCT. O primeiro round são 16 baterias. Já estão definidas as baterias. Quem quiser acompanhar, a WSL.com, é o World Surf League, que é o site, né, para vocês acompanharem. O primeiro round são 16 baterias. O segundo baterias de 4 surfistas, né? E os 2 primeiros avançam para o segundo round. O segundo round também são 4 surfistas, também são 16 baterias. Já temos dois surfistas em cada bateria, que isso vai, vamos dizer que o primeiro round é como se fosse um classificatório. Então já temos 2 surfistas em cada bateria, são 16 baterias, e os dois melhores avançam para o terceiro round. No terceiro round também já temos 2 surfistas em cada bateria, que aí já são os surfistas que estão no WCT, os surfistas os surfistas que estão melhor classificados e tudo, né? Os próprios que estão já no WCT. Como o Ítalo Ferreira, o Adrian Buchan, o Adam Melly, o George Smith, o Kai Otton, enfim, são vários surfistas. Os 2 que passarem no round 2 enfrentam esses 2 do round 3, também são 16 baterias. Então aí finalmente vamos para o torneio onde não tem mais ninguém, quem passar, os 2 melhores também se classificam, e aí no quarto round a gente tem 8 baterias de 4 surfistas cada um. E aí sim, os 16 que passarem, os 16 não, na verdade são 8 vezes 4, 32. Os 32 surfistas que passarem do round 3, eles vão para o round 4 já disputando só eles, não entra mais ninguém que vem de fora. E aí os 2 melhores avançam para as quartas de final. As quartas de final também são 4 surfistas por bateria. E aí avançam os dois melhores também. A semifinal também são 4 surfistas por bateria, são 2 baterias de 4 surfistas. E a final, finalmente, 4 surfistas vão para a final. E, cara, são muitos pontos em disputa, pode mudar bem a classificação do WQS. Temos o Kai Belli hoje, o brasileiro que lidera o WQS. Então, vamos torcer aí para todo mundo. Provavelmente deve começar hoje, ainda hoje. No momento agora são 3h12 da manhã lá no Havaí. E a abertura da janela hoje são às 7 horas da manhã. Então daqui mais ou menos 4 horas, 3 horas e meia mais ou menos, devemos ter a chamada, e provavelmente hoje deve começar. Então no total são 8, 16, 32, são mais ou menos 42 horas de torneio, Edu. E então em 4 dias mais ou menos eles conseguem resolver, 4 dias e meio eles conseguem resolver o torneio. Se der onda. Se der onda, exatamente, se der onda, 4 dias e meio. E assim que acabar ele, no dia 23, já começa o Vans World Cup, que é a segunda etapa do WQS lá no Havaí, e a segunda também da Triple Crown, a coroa tripla, né, que termina com a etapa do WCT. E aí, enfim, tem a somatória de quem foi melhor e tal, e quem é o vencedor dessa coroa, né, dessa Triple Crown. Então, espero que vocês consigam acompanhar essa semana toda, provavelmente até sexta-feira deve ser resolvido aí essa etapa do WQS. Então acompanhe em WSL.com, e a gente vai estar também monitorando aqui para passar qualquer informação. Se não acompanhar, segunda-feira você tem um resumo do que foi tudo aquilo aqui, né, inclusive mostrando algumas das melhores ondas para vocês acompanharem. Acabamos de receber a informação de que não teremos intervalo hoje.
Mas não tem problema, vamos Melhor ainda. Melhor ainda. Mais tempo pra gente tocar o programa. Bom, então acompanhem aí essa semana o WQS, etapa do WQS e essas foram as novidades do surf, né? O final de semana não teve tanta coisa esportiva, né, Edu? Teve o UFC, né, que chamou bastante atenção no final de semana, né? A luta aí tão aguardada, né, da Honda, que acabou levando um cacete. Realmente, a Honda... Foi engraçado porque na prévia, né, que teve a pesagem e tudo, a Honda acabou indo pra cima como é que é o nome da outra lutadora? Quase saindo da pancadaria, né? Você tá aí com o nome da lutadora? Holly Holm? Holly Holm, é isso mesmo, Holly Holm. E elas quase, a Honda foi pra cima dela, a Holly ainda ficou meio assim, tipo, meio assustada, falou, nossa, mas por que tudo isso? Quase rolou pancadaria, os caras tiveram que apartar a briga, né? E aí foi lá pro octógono, a Honda era a grande favorita da luta, enfim, ela não perdeu nenhuma luta até hoje no UFC, né? Não tinha perdido nenhuma luta no UFC. E aí realmente depois foi uma boa troca de pancadas, né? De golpes, enfim, e a americana, a Holly, conseguiu acertar um chute na cara da Honda que desmontou e aí foi pra cima e aí acabou a luta e realmente inclusive, merecida a vitória. A surra que a Honda levou foi tão grande que é bem provável que ela vai ter que passar por uma cirurgia plástica por causa do nariz e do lábio que arrebentou. Né? Ah, é? Eu tava lendo essa notícia que ontem, né, as informações diretas da Austrália falaram que ela vai ter que passar por uma cirurgia para poder corrigir as lesões que ela sofreu no nariz e no lábio. Né? Nossa Senhora. Não foi feio o negócio, acho que ninguém esperava, né, que a Honda fosse perder, ou ao menos não da forma como foi. E era a grande estrela, né, do Dana White, né, no UFC feminino. Né, mas por outro lado, né, o UFC, o Dana White já está rindo à toa. Só para você ter ideia, né, bateu o recorde, né, de arrecadação. Nessa luta? Nessa luta. Né, mesmo com a derrota da Honda, né, a galera ali pagou um valor médio de $463 por ingresso. Eles arrecadaram algo em torno de 11 milhões. Só ingresso? Só de ingresso. Algo em torno de 11 milhões. A bolsa, você sabe quanto foi a bolsa para elas? Não. Não estava falando aí? Não está falando aqui. Na verdade, o recorde anterior era de 11 milhões e o dessa arrecadou quase 26 milhões. Ah, nossa, 26 milhões. Quase 26 fora pay-per-view milhões. não? Isso já incluindo pay-per-view? Isso falando só da... Presença. Informação aqui só de presença, ingresso e tudo mais ali, né? E aí para ter uma ideia, né, pensando aqui no Brasil, né, só tem 4 clubes, né, que ao longo do ano conseguem superar esse valor, né, que é o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio, que conseguiram arrecadar mais. Todos os outros clubes brasileiros não conseguiram arrecadar no ano o que eles arrecadaram em uma noite nessa luta da Honda e da Holly Holm. Que loucura, né? E teve um problema muito grave na semana passada no UFC, né? Que foi a bola foi levantada, inclusive com a empresa R9, né? A empresa do Ronaldo saindo do UFC, parou de patrocinar e na verdade não de patrocinar, de agenciar a imagem dos lutadores do UFC, porque com as novas regras criadas pelo UFC, de não poder expor o patrocinador pessoal dos atletas, os próprios atletas deixaram de faturar muito, né? Uma regra que na verdade foi porque o UFC conseguiu um patrocínio da Reebok, e aí todos os lutadores que tinham outros patrocinadores não podem expor eles no ringue, né? No octógono. Então acabou que, por exemplo, a Joana Prado, que é empresária do Vitor Belfort, empresária e esposa do Vitor Belfort, ela estava contando que só esse ano, ele já perdeu mais de 2 milhões em patrocínio por causa das lutas dele, né? E que os patrocinadores não querem mais bancar porque eles não vão aparecer, né? Que na hora eles vão bancar o ano inteiro e na hora que eles podem aparecer e ter o retorno disso, eles não conseguem mais porque foi proibida a exposição de patrocinadores no UFC. Então isso, na verdade, para mim, na minha opinião, é uma tomada de decisão errada, equivocada, né, do Dana White, que é o presidente do UFC, e que ele acaba diminuindo o atrativo do esporte para outros patrocinadores. Então,
tudo bem, você conseguiu uma arrecadação muito boa com uma patrocinadora como a Reebok, mas você perde muito apoio das outras empresas que podem querer apoiar. Né? Então, de repente, é uma empresa que nem a Nike, por exemplo, ou que nem a Under Armour, eu quero apoiar um lutador, ela vai apoiar esse lutador e depois de um tempo, 2, 3 anos, ela pode querer, vou apoiar o esporte, né? Vou apoiar o próprio UFC, e acaba que eles não dão essa oportunidade, pararam de dar essa oportunidade para os patrocinadores irem entrando aos poucos, né? Via atletas. Então, eu acho que é uma decisão muito ruim, tanto para o UFC como para os atletas, né? Principalmente para os atletas. Né? Que os atletas, muitas vezes, para chegarem até um nível, né, competitivo no UFC, esse cara precisa ter um patrocinador que banca ele até chegar ali. Né? E aí esse cara rala pra caramba, o patrocinador banca, quando ele chega nos cards principais, ele não consegue expor a marca do patrocinador. Isso é muito ruim. Né? Deixa eu fazer uma correção, né? O Gabriel, daqui de São Paulo, mandou uma vez que eles arrecadaram 6,8 milhões só em bilheteria. Só em bilheteria. Só em bilheteria. E os 26 milhões foi com pay-per-view. Foi o valor total, né? 26 milhões, o valor convertido em reais, né? 26 milhões, né, na soma total. E quebrou o recorde de público, né, da organização. Foi 56.214 pessoas. Então ele quebra o recorde de público em termos de arrecadação, não é a maior arrecadação, né, da história. Foi o maior recorde de público e na arrecadação arrecadou 6,8 milhões em bilheteria. É muito dinheiro, né? Porque a bolsa geralmente a bolsa para uma luta, para a luta principal da noite, 300, 400 mil dólares, né? 500 mil dólares, dependendo de quem for. Provavelmente para a Honda deve ter sido alguma coisa nesse sentido. E quem ganha, geralmente ganha mais, né? Então mais. A Holly deve ter ganhado uma boa grana aí e ainda saiu feliz porque deu uma sapatada na cara da... E quem apostou na Home saiu mais feliz ainda. Com certeza, ele está pagando muito bem. Deve ter ganhado uma bela de uma grana. Com certeza, né? Então o UFC... ainda teremos algumas etapas, né? Algumas etapas do UFC esse ano. No Brasil não teremos mais nenhuma, agora só ano que vem no Brasil. Mas até o final do ano ainda temos aí acho que mais 6 ou 7, mais 5 ou 6 etapas do UFC. Então muita luta aí para acontecer nesse ano. Exatamente. Algumas disputas de cinturão, pouca coisa, mas realmente agora ano que vem vai voltar muito bem. Não sabemos ainda como é que vai ser a situação do Anderson Silva também para o retorno no UFC, se ele ainda vai estar suspenso ou não, mas teremos a possibilidade de ver ele nas Olimpíadas aí. O que já é garantido é a revanche, né? O Dana White já acertou a revanche, né? As duas lutadoras concordaram, então provavelmente para o ano que vem, né? Uma das grandes lutas, talvez as mais esperadas, aí vai ser essa revanche entre a Honda e a Holly Holm. Com certeza. Tomara que a Honda perca de novo, porque ela é muito arrogante, cara. Ela é muito arrogante, a Honda E também tivemos no final de semana o Grande Prêmio do Brasil, né, Edu? Exatamente, né? O penúltimo Grande Prêmio do ano. O penúltimo Grande Prêmio, agora só falta a etapa de Abu Dhabi, que vai ser agora no dia 29 de novembro, né, que é a última etapa, o campeão já está definido já faz um tempo, o campeão é o Lewis Hamilton, né, ele já tem 363 pontos, com o segundo lugar conquistado ontem, o Nico Rosberg com a vitória garantiu o vice-campeonato com 297 pontos, e o Sebastian Vettel já está garantido em terceiro lugar com 266 pontos, né, em quarto lugar o Valtteri Bottas, o Kimi Raikkonen em quinto, e o Felipe Massa em sexto, também praticamente garantindo essas posições, né? O Valtteri Bottas e o Kimi Raikkonen em 136 e 135, a última corrida vai definir se inverte ou não, a briga pela quarta colocação. O Massa tem muito difícil, ainda mais depois que no Grande Prêmio do Brasil ele conseguiu a oitava colocação, porém ele foi desclassificado porque os pneus dele estavam irregulares, ele teve um problema de aquecimento e de pressão nos pneus, então ele foi desclassificado, perdeu a oitava colocação, o que seriam acho que 4 pontos, se eu não me engano, ou 7 pontos, eu não me lembro agora qual é a pontuação do oitavo lugar, né? O décimo é 1, aí depois eu acho que são 7 pontos, alguma coisa assim. Então o Felipe Massa acabou deixando de pontuar, que era uma pontuação importante para ele encostar aí, para tentar buscar essa quarta colocação. E ele fez, na verdade, foi um final de semana muito ruim para ele. Ele já não começou bem nos treinos livres. Quando foi para a classificação, né, para ver quem fazia a pole,
ele estava fazendo uma volta rápida e aí por um erro da equipe do Felipe Nasr, a Sauber, né? Por um erro de comunicação da Sauber, o Felipe Nasr achou que quem estava atrás dele era o Bottas, né? O carro branco era o Bottas, e na verdade era o Massa fazendo uma volta rápida e ele não abriu o traçado e o Massa teve que sair da pista e acabou perdendo a chance de largar mais na frente, acabou largando em oitavo, conseguiu a oitava colocação, mas foi desclassificado. O próprio Felipe Nasr, ele conseguiu chegar e ficar em quarto lugar, obviamente que nas paradas de boxes, Sim. né? Ele acabou ficando em quarto lugar, né, em algum período da prova, mas terminou na 13ª colocação, que foi a colocação de largada dele, e ele fez uma boa corrida, porém o carro não ajudou. Então no final ele até estava em oitavo lugar, ele estava galgando o oitavo lugar, mas aí perdeu muitas posições que o carro não ajudou ele e acabou ficando em 13º, não pontuou no Brasil, mas foi importante para ele fazer um bom fim de semana, porque é a primeira vez que ele corre pela Fórmula 1 em Interlagos, então teremos... O saldo foi positivo. O saldo foi pra positivo, ele, né? exatamente, teremos boas possibilidades aí nos próximos anos do Felipe Nasr conseguir galgar posições melhores aí em Interlagos, enfim, de repente ele conseguir ano que vem, se a Sauber fizer uma boa temporada, apresentar um bom carro, pelo menos um carro mais competitivo para ele tem chance de se destacar e conseguir uma vaga numa equipe um pouco maior. E aí, claro, ter chances maiores também até de repente ganhar uma prova, uma etapa, né? O que foi muito legal no final de semana na corrida foi a atitude do Hamilton, né? Eu achei legal correr com um capacete homenageando o Senna. Acho que ele nunca negou, né, que o grande ídolo dele é o Ayrton Senna, a grande inspiração dele sempre foi o Ayrton Senna, né? Ele consegue, né, se igualar e quebrar alguns recordes do Senna, né, ao longo desse ano, e ele correu como homenagem, né, o capacete muito parecido com o do Ayrton Senna, né, com o S ali do Senna na parte de trás. Então achei muito legal a homenagem do Hamilton, né? Hamilton que é um piloto, né, falou que a Honda é arrogante, acho que o Hamilton também é um cara um tanto quanto arrogante, né, mas pelo menos a homenagem dele foi muito bonita aí pro Ayrton Senna, né? E no Brasil, se eu não me engano, é a única etapa no circuito que o Hamilton não venceu, né? Então ele queria muito vencer esse ano. O primeiro título mundial dele foi aqui, mas ele não venceu, né? Ele terminou em quarto lugar. Ele terminou em quinto. Em quinto. Isso, e o Massa estava disputando o título com o Massa e acabou ganhando por um ponto do Massa. E o Massa foi vice-campeão na aquele última ano. praticamente na última curva. Todo mundo fala muito, né, da história do Timo Glock e tal, mas quando o pessoal fala sobre isso, ninguém lembra que o Timo Glock só estava à frente do Hamilton naquele momento porque começou a chover e ele optou por não parar. Ele optou por não parar e confiar que ele conseguiria chegar até o final da prova com um rendimento bom. E aí aumentou a chuva e ele não tinha condição. Exatamente, ele não teve o que fazer, ele não tinha como segurar, tanto que ele não perdeu só a posição do Hamilton, ele perdeu umas 3, 4 posições na última volta, né? Porque ele não conseguia se manter na pista. Então acabou que o Massa perdeu aquele título, mas fez uma ótima temporada, foi a melhor temporada dele na com Fórmula 1. certeza, na Fórmula 1. E o Lewis Hamilton, estava vendo ontem a entrevista dele, disse que quando ele parar, ele não quer continuar como chefe de equipe ou alguma coisa, ele não quer continuar na Fórmula 1, ele quer explorar outras áreas, e diz que ele já tem cerca de 120 composições, ele toca piano e tudo, tem quase cerca de 120 composições, que ele faz nos tempos livres dele e tal, ele gosta de compor. Ele já está garantindo, né, depois de encher o bolso com muita grana na Fórmula 1, já garante, pelo menos ele já se banca nas suas composições depois. Né? Com certeza, né? Já pode até bancar um CD. Já deve bancar um CD. Com certeza, o CD do Lewis Hamilton. Então, esse Grande Prêmio do Brasil, que teve o Rosberg em primeiro, o Hamilton em segundo e o Vettel em terceiro. O Vettel que garantiu a terceira colocação, o Raikkonen em quarto, o Bottas em quinto. Então você vê que realmente vai se mantendo na mesma. O Kvyat ficou em sétimo, né? O Hülkenberg ficou em sexto da Force India. O Kvyat ficou em sétimo, o Massa, que perdeu a oitava posição, o Romain Grosjean duelo, o Verstappen em nono e o Pastor Maldonado em décimo, né? Então você vê que, por exemplo, a RBR, o Daniel Ricciardo acabou ficando em 11º lugar, não pontuou, então a RBR teve um ano desastroso, né? O último ano da RBR foi desastroso
para a equipe, e no Mundial de Construtores a RBR ainda conseguiu aí sustentar o 4º lugar, e a Force India está em 5º, né? Você vê a Force India que até anos atrás não era nada, praticamente. E são 10 equipes no momento, né? Tem a Lotus, ainda a STR, a Sauber, a McLaren e a Manor. A Manor tem 0 pontos. A Manor tem 0 pontos, a McLaren 27 pontos, com o Fernando Alonso e o Jason Button. 27 pontos, a McLaren realmente são também... 27 pontos, sim. Tem menos que a Sauber. E com 2 bons pilotos, né? Por exemplo, ver como a McLaren, o carro foi ruim o ano inteiro. O Felipe Nasri, na Sauber, fez o mesmo número de pontos da McLaren, 27. Né? A McLaren no ano inteiro, com 2 pilotos, fez a mesma coisa que o Felipe Nasri. Né? Então, realmente... E se você contar só o Hamilton fez quase tantos pontos quanto a Ferrari. Né? A Ferrari tem 401 pontos e o Hamilton tem 363. Então, quer dizer, o Hamilton fez mais pontos que a Williams, e praticamente, se você somar Williams e RBR, ele fez mais pontos que as duas, praticamente. Né? Fez mais pontos que as duas. Tranquilo. Então, é muito, muito ruim. Então, o Rosberg também fez mais pontos que a Williams, o Vettel fez mais pontos que a Williams. Então, está muito desigual realmente o campeonato, é bem complicado. Então, a Abu Dhabi aí, no dia 29 de novembro, às 10 horas da manhã, vai ser a última etapa da temporada. Acho que não tem aquela história de pontos dobrados. Está praticamente tudo definido. Praticamente tudo definido. Uma outra coisinha que vai definir, o Mundial de Construtores também já está definido, tanto o primeiro como o segundo lugar, e o terceiro também da Williams. Dificilmente a RBR conseguiria um primeiro e segundo lugar aí, mesmo que conseguisse, a Williams precisaria marcar 0 pontos para... Então muito difícil de mudar também esse panorama no Mundial de Construtores. Então, Fórmula 1, espero que ano que vem tenha alguma mudança para aumentar a competitividade. A gente estava até falando antes, fiz até essa pergunta para você, se todos eles têm as mesmas especificações de carro, por que será que os carros são tão diferentes? Né? Não é só dinheiro. Porque a Ferrari tem dinheiro para fazer um carro competitivo, a RBR também tem dinheiro para fazer um carro competitivo. Mas realmente a Mercedes esse ano, e ano passado e esse ano, despontou de uma forma que não deu chance alguma. Mesmo quando a RBR do Vettel estava dominando, né, que o Vettel foi tetracampeão mundial, mesmo quando a RBR estava dominando, o domínio não era tão absurdo. O domínio do piloto era muito maior que o domínio do carro. Né? E esse ano não, o domínio do piloto é grande, mas o domínio do carro é muito maior e não dá chance para mudar o resultado. Tanto que se eu fosse patrocinador da Mercedes, eu ia tirar o patrocínio, porque é o que menos mostra, né? Não tem briga, não tem disputa, né? Então não tem graça, né? Não tem graça, então acaba mostrando brigas... Vou patrocinar a galera do meio. Exatamente. Que tá brigando pelo 4º, 5º lugar, porque é o que mais mostram, né? Com certeza, né? Então, o Grande Prêmio do Brasil foi interessante, teve alguns acidentes, mas nada grave, e não choveu, uma coisa surpresa, boa, né? Uma surpresa, geralmente chove. No Brasil não chover. Muito pela época do ano também, novembro, geralmente essa época do ano tem bastante chuva, e choveu bastante nos dias anteriores, e no dia da corrida não choveu, e isso também foi uma novidade interessante aí para o GP do Brasil. Então, além da Fórmula 1 esse final de semana, também tivemos a NFL, né? Eu vou passar a bola para você, Edu, para você comentar um pouquinho aí dos resultados e de como estão as coisas aí, quem que tá invicto ainda, como é que tá. Por enquanto os invictos seguem, né? Os 3 invictos, né? Tem 3. Tem um que joga hoje, né? Ainda joga hoje, né? Mas os Patriots ganharam, os Panthers também. Mas a rodada começou na quinta-feira, né? Com a vitória do Buffalo Bills contra os Jets, né? 22-17. E aí no final de semana nós tivemos alguns bons jogos, né? Não vou falar todos os jogos, mas os jogos principais aí, né? Nós tivemos, se pensava que os Packers iriam vencer os Lions, né? Até o Sérgio no último programa falou, os Packers vêm de uma sequência difícil, mas vão pegar os Lions para dar um relax, né? E perderam. Os Packers perderam de 18-16, né? Essa foi a terceira derrota seguida dos Packers, né? Que ganharam os 6 primeiros jogos, agora essa é a terceira derrota seguida dos Packers, né? Nós tivemos aí os Panthers, né, que venceram e mantiveram, né, a invencibilidade, 27-10 venceram o Tennessee Titans, né, segue com 9 vitórias, né, juntamente com os Patriots, que foi para mim o grande jogo até agora da rodada. Né. Os Patriots jogaram contra os Giants, né, existe uma rivalidade muito grande,
né, entre esses dois times. Né, já decidiram 2 Super Bowls, os 2 vencidos pelos Giants. Os últimos 3 encontros, 3 vitórias dos Giants, então os Patriots meio a freguesia ali para os Giants, né? E ontem quase que os Patriots perderam de novo. Né? Então o jogo foi bem equilibrado. Né? No último quarto ali, a menos de 2 minutos, né, para o final do jogo, os Giants passaram na frente, né, fizeram 26-24, né, falta 1 minuto e 50 mais ou menos. E o Tom Brady conduziu a equipe até a linha de field goal, faltando 6 segundos, né, com o field goal, os Patriots passaram à frente e venceram por 27-26. Nossa, foi um jogaço, equilibradíssimo, as duas equipes se alternaram muito no placar. Né, foi para mim um dos melhores jogos, não só da rodada, mas como um dos melhores jogos da temporada até agora. Foi um jogaço. Então não dá nem para dizer que foi 1-0, né? Dá para dizer que foi 0,2-0, né? Foi, o jogo assim muito equilibrado, né? Você viu na média geral ali, né? Você teve no primeiro quarto 7-7, no segundo os Giants, né, fecharam vencendo por 10-3, no terceiro os Patriots 7-6, e aí no finalzinho ali 10-3 no último, então você com um pontinho ali que fez a diferença toda, né, que foi aquilo que precisou para os Patriots quebrarem essa sequência de derrotas para os Giants e manterem a invencibilidade. Né? Então mantém ainda, né, os Patriots e o... Então são 9 vitórias agora? 9 vitórias em 9 jogos. Que loucura, hein? Né, juntamente com os Panthers. Eu não sei se você tem, geralmente o Sérgio que tem mais essa estatística PVC aí da vida, mas tem o recorde de vitórias existe? O recorde também de sequência é dos Patriots. Eu não sei te dizer exatamente, eu posso dar uma procurada aqui, né, quantas vitórias seguidas que os Patriots conseguiram, né, mas o recorde de vitória é dos Patriots nessas últimas temporadas ali. Né? Depois eu vou procurar aqui e eu passo a informação. Né? E aí o outro invicto joga hoje, né? Que vai o Cincinnati Bengals, né, contra os Texans. Então os Bengals jogam hoje para tentar manter também essa invencibilidade e se manter, né, juntamente com os Patriots e com os Panthers. Né. E o jogo de ontem à noite do Sunday Night também foi um jogo muito interessante, né, que o Arizona Cardinals venceu os Seahawks por 39-32, né, numa boa recuperação do Seahawks, né, que chegou a estar 22-7, né, e correu atrás e por muito pouco no último quarto não conseguiu, pelo menos ali, forçar uma prorrogação no jogo. Né. Então a NFL segue, né, a próxima rodada começa na quinta-feira, semana 10, né, já se encaminhando para para metade final da temporada regular. Né. Ah, legal. Então, bom, e aí esse ano como é que funciona? Até o final do ano já entra nos playoffs? Você vai até o começo do ano, que vem em janeiro, você fecha a temporada regular, aí já entra nos playoffs e o Super Bowl vai ser no domingo de carnaval. Não sei se se não me engano, dia 6 de fevereiro, né? Então você tem os playoffs ali até mais ou menos no dia 20, 21 de janeiro, e aí você tem 15 dias do fim dos playoffs para o Super Bowl no dia 6 de fevereiro, o Super Bowl 50. Ah, legal, hein? Então essas foram as novidades aí da NFL. Essa semana tem bastante jogo, né, também ainda, daqui pra frente, né? A rodada começa na quinta-feira e vai até a próxima segunda aí. Ah, tá. E, bom, aí tivemos também ainda as eliminatórias, né? Antes das eliminatórias, só para depois a gente entrar nas eliminatórias e discutir isso até o final do programa, só vale a pena falar do tênis. Ah, legal, tem a ATP Finals, né? Começou o ATP Finals nesse final de semana, né? Então você tem aí 2 grupos, né? O ATP Finals, né, não é jogo eliminatório, são 4 tenistas em 2 grupos, né? Os 2 melhores se classificam, vão para a semifinal e depois fazem a final. Na chave chamada Stan Smith, você tem Djokovic, Federer, Kei Nishikori e Thomas Berdych. Eu te pergunto, se você caísse numa chave com Djokovic e com Federer, você já perde até a vontade de jogar, né? É complicado. Já fica difícil, né? E na outra chave, né, na chave ali, nas TAS, você tem Andy Murray, Nadal, o Stan Wawrinka e o David Ferrer. São 2 chaves aí, praticamente a chave do Andy Murray, Nadal, Wawrinka e o Ferrer é a chave mais equilibrada. Mas me diz uma coisa, é sorteio? É sorteio. Não importa a posição no ranking, não importa o primeiro vai para um, o segundo vai para outro. Não importa a posição, é feito por sorteio. Aí você tem isso daí. Então ontem nós tivemos os jogos dessa chave, né, da chave Stan Smith, né, em que o Djokovic passeou em quadra contra o Nishikori, metendo um duplo 6-1, vencendo por 2-0. E o Federer também confirmando o favoritismo contra o Thomas Berdych, vencendo por 6-4, 6-2. Hoje você tem os jogos da outra chave, agora ao meio-dia Andy Murray e David Ferrer, e às 6 da tarde Wawrinka e Nadal.
Tá, e da outra chave, dessa chave mais equilibrada, quem que você acha que passa? Cara, eu acho que os favoritos pra mim é o Murray e o Wawrinka. Eu acho que o Ferrer não tem chance, né? E o Nadal, né, vem fazendo uma incógnita, né? Ninguém sabe, né, quais as condições físicas que o Nadal vai estar chegando para ele. Ele fez os últimos torneios que ele disputou foram bons torneios, né? Ele chegou à decisão de um deles, inclusive, chegou à semifinal de outro. Então o Nadal ele conseguiu dar uma recuperada, mas eu acho que ainda, né, para o nível do Wawrinka ou do Murray, nessa temporada eu acho que o Nadal não consegue. E aí na semifinal uma chave enfrenta a outra. Exatamente, o primeiro de uma chave pega o segundo da outra. Então você vai ter provavelmente ali Federer, eu acredito que fica Djokovic em primeiro, Federer em segundo, né? E na outra chave ali, talvez acho que o Murray em primeiro, o Wawrinka em segundo. Então seria, talvez aí eu apostaria num cruzamento entre o Djoko e o Wawrinka, Murray e Federer. Daí o Djoko é e aí não tem vantagem nenhuma por classificar em primeiro. Não. E assim, né, pela fase do Djokovic, eu acho que ele é o grande favorito, né, para vencer o ATP Finals. Ah, com certeza. Bom, agora sim. Eliminatórias, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo. Tivemos a terceira rodada, né? Então são sempre 2 rodadas que acontecem em sequência quando tem a convocação. Então a terceira rodada tivemos resultados. A Bolívia fazendo 4-2 na Venezuela. Não é tão surpresa porque o jogo foi na Bolívia, né? Então a altitude realmente mexe um pouco com os adversários. Mas um negativo assim na Venezuela, que nas últimas 2 eliminatórias conseguiu se recuperar. Nas eliminatórias passadas a Venezuela chegou até a ameaçar uma briga ali pela quinta vaga na repescagem, né? E está voltando a ser a Venezuela de antigamente. 3 jogos, 3 derrotas. O Equador, que é a grande surpresa até o momento, ganhou de 2-1 do Uruguai e tem 3 jogos e 3 vitórias, né? O oposto da Venezuela, líder das eliminatórias. Então são 9 pontos, é expressivo esse resultado do Equador, né? O Equador começa muito bem, né? Se ele vai conseguir manter isso até a 18ª rodada, a gente não sabe, mas o começo do Equador é importante. E é importante você começar bem, né? Porque da metade para frente, às vezes começa a perder jogador machucado, né? Você tem uma série de problemas ao longo das eliminatórias, né? São longas, são 2 anos de eliminatórias, para 2 anos e meio, então você tem um tempo muito grande. Então é importante você começar bem, para lá na frente você ter uma gordura para queimar. E o Equador está conseguindo fazer isso agora no começo, né? Com certeza. Aí tivemos Chile e Colômbia 1-1, que para mim foi a maior surpresa da rodada. A Colômbia conseguiu arrancar um empate do Chile lá no Chile, né? Então o Chile, que estava vinha de 2 vitórias, né? Acabou esse empate, caiu para segundo lugar na colocação. 7 pontos. Com 7 pontos. É o ataque mais positivo da competição, com 7 gols. Né, seguido pelo Uruguai com 6 e o próprio Equador também com 6, né? E a segunda melhor defesa. A melhor defesa não, o Chile tomou 4 gols. A melhor defesa é do Equador. O Equador tomou um gol junto do Paraguai, que também tomou só um gol, né? O Paraguai é tudo né? O Paraguai uma vitória, um empate, uma derrota, um gol feito e um gol contra. É o Paraguai de sempre, né? É o Paraguai que joga para empatar, né? O empate é um bom resultado para o Paraguai, né? Paraguai que perdeu, na verdade, nesse final de semana do Peru por 1-0. Lá no Peru, né? O Peru acabou conseguindo esses 3 primeiros pontos, vinha de 2 derrotas e agora pega o Brasil, né? O Brasil, né? O grande jogo, né, que foi adiado de quinta para sexta-feira, né, devido aos atentados aqui, infelizmente. Não, da chuva. Foi na chuva, verdade. Isso, o atentado foi na sexta-feira. O atentado foi na sexta. Você vê uma chuva monumental no Monumental de Nunes, né? Quase um dilúvio que foi impossibilitado, né, de você conseguir praticar o futebol. Então o Brasil e a Argentina ficou para sexta-feira, né, o dia em que houve realmente os atentados ali na França, né, já durante a partida entre França e Alemanha. É um quadro triste aí, não só para o futebol, né, mas para o cenário, né, político mundial. A França e a Alemanha era amistoso? Foi amistoso, né, foi um amistoso. São 2 países ali, né, que tem alguns problemas ali, né, nas questões políticas e econômicas. A França é um país que tem tido alguns atritos já com algumas organizações aí ao longo dos últimos anos, principalmente por questões de xenofobia, o que não tem nada a ver uma coisa com outra. O atentado aconteceu ali, o presidente da França estava no estádio, então até agora não se tem muito ao certo. Ainda bem que ali, as bombas não conseguiram entrar no estádio. Estouraram 2 bombas nos portões ali de entrada, mas não chegaram a entrar, né? Um saldo triste aí de mais de 140 mortos aí. Então foi a nota triste não só do futebol, mas no cenário mundial nessa rodada. Né? E o Brasil e a Argentina se enfrentaram naquela mesma noite, né? Empataram por 1-1. Empataram em 1-1.
né? Um jogo que foi todo da Argentina no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Brasil conseguiu equilibrar, né? Mas nenhuma das duas seleções mereceu a vitória. Eu acho que o empate foi um bom tamanho. A Argentina teve a chance no primeiro tempo de conseguir ampliar um pouco o placar no começo do segundo tempo, né? Com 1 minuto, 2, mandou uma bola na trave, tudo acreditava assim, que a Argentina ia para cima do Brasil, mas o time recuou, permitiu que o Brasil jogasse e aí o Brasil conseguiu empate. Eu acho que o empate foi o resultado mais justo, né? Acho que nenhuma das duas seleções jogou com aquela vontade de ganhar mesmo e conseguir algo melhor, né? Bom, agora na terça-feira, né, teremos um complemento da rodada, né, aliás, a quarta rodada das eliminatórias, né, entre Colômbia e Argentina, né, na Colômbia. A Argentina tem um páreo duro, ainda mais que a Colômbia conseguiu esse empate com o Chile agora. A Argentina precisa do resultado, né? Né, nós estávamos comentando aqui antes de começar o programa, né, é o pior começo de eliminatórias da Argentina. A Argentina 2 pontos tem em 3 jogos, 2 pontos, 1 gol marcado, 3 sofridos, é a 9ª colocada, né, à frente só da Venezuela. Né? Então um começo bem complicado e tem agora pela frente a Colômbia, né, e depois a Argentina pega o Chile, né, lá no Chile. Então a Argentina tem 2 jogos duríssimos, né, a Colômbia fora, o Chile fora. Então, depois pega a Bolívia em casa. Depois pega a Bolívia em casa. Então um começo bem preocupante para a Argentina. Né? A Venezuela pega o Equador, lá na Venezuela. O Equador tem tudo para manter o 100% de aproveitamento, porque a Venezuela sofreu 8 gols e marcou apenas 3, né? Então tem sim, marcou 3, porém marcou mais do que a Argentina, né? A Argentina tem o pior ataque junto com o Paraguai, só 1 gol marcado. Exatamente. E a Venezuela sofreu os 8 gols, perdeu todas as partidas, então vai ter o jogo do melhor contra o pior. Exatamente. Então tem tudo pro Equador manter o 100%. Jogo, teremos também ainda Paraguai e Bolívia no Paraguai. O Paraguai também tem grandes chances aí de marcar esses 3 pontos e a 7. O jogo mais chato da rodada. Eu também acho. Paraguai e Bolívia. Mas o Paraguai tem a chance de sair com a vitória, porque a Bolívia realmente joga em casa, né? Joga em casa e a Bolívia fora de casa é muito fraca. 1-0 com o Paraguai ali já é goleada. Já é goleada. Uruguai pega o Chile, que eu acho que é o grande jogo da rodada, né? Uruguai e Chile lá no Uruguai. Uruguai que tem 6 pontos e o Chile tem 7. Então a briga direta pelo segundo lugar. A não ser que de repente o Equador perca da Venezuela e aí de repente o Chile poderia assumir essa primeira colocação, né? E o último jogo, Brasil e Peru, que vai ser lá em Fortaleza, né? Não, vai ser Fonte Nova, né? Em Fortaleza. Fonte Nova é Bahia. Bahia. Isso mesmo. Salvador, desculpa. Salvador. O jogo vai ser em Salvador, Brasil e Peru, onde o Brasil também tem tudo para conseguir esses 3 pontos. O time do Peru não é um time forte. Deve vencer o Peru. Perdeu 2 partidas e ganhou uma, né? Ganhou essa última partida. O Brasil vencendo vai para 7 pontos, dependendo do resultado entre Chile e Uruguai, o Brasil pode terminar em segundo ou em terceiro lugar nessa rodada aí das eliminatórias. Com certeza. E só uma informação que a gente estava falando aqui, é uma discussão que a gente pode deixar até para um outro programa, né? Mas muito tem se criticado, né, o Dunga, até pela sua postura, mas a informação é que o Dunga, à frente da seleção brasileira, ele tem 78% de aproveitamento dos pontos disputados, né? Então Nas 2 passagens. Somando as 2 passagens, né? Então o trabalho do Dunga ele é contestado por uma série de outras questões aí, né? Mas as estatísticas pelo menos mostram que o Dunga é o melhor técnico em termos de aproveitamento do Brasil, né? A primeira passagem dele foi muito boa, mesmo não ganhando a Copa, que também um só ganha, né? É isso que as pessoas têm que pensar também. Uma equipe só ganha a Copa do Mundo. E, bom, então as eliminatórias continuam agora nessa terça e depois só voltam ano que vem. Em março do ano que vem. E ano que vem teremos 10 rodadas, então totalizando 14 rodadas finalizando, deixando as últimas 4 rodadas para 2017. Para finalizar, então provavelmente já ano que vem já teremos praticamente definido os postulantes aí, as 4 vagas e a 5ª vaga que disputa a repescagem, né? Então, ver se o Brasil consegue ganhar do Peru, né? E se a Argentina também consegue se recuperar. Eu acho que o grande jogo da rodada, além de ser o Uruguai e Chile, é esse da Argentina, para ver se a Argentina consegue uma recuperação e consegue sua primeira vitória nessas eliminatórias. Primeira vitória no 4º jogo. Tata Martino segue ameaçado. E eu acho que se não ganhar da Colômbia... Já tinha alguns rumores, né? Isso tem algumas fontes ali na Argentina, alguns rumores fortes de que nos bastidores ali, se ele perdesse para o Brasil, ele seria demitido.
Então o empate não agradou. Então existe uma grande probabilidade de a Argentina perder o jogo para a Colômbia, o Tata Martino ser demitido ainda nessa semana. E você acha que assumiria quem a Argentina se ele fosse embora? O nome mais cotado, né, se ele aceitaria ou não, ninguém sabe. Mas o nome mais forte para assumir o lugar do Tata Martino numa possível demissão é o Diego Simeone, né, hoje técnico do Atlético de Madrid, que vem fazendo ótimas campanhas ali com o Atlético de Madrid nos últimos 3 anos. Né? Levou o time a um título espanhol, a um título da Copa do Rei e a um vice-campeonato na Champions League. Né? Fora um outro terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Então o Simeone vem fazendo grandes trabalhos, né? Um grande trabalho no Atlético de Madrid, é o nome mais forte, né, para assumir. Né? Agora, ninguém sabe se o Simeone aceitaria esse convite ou não, né? Mas se trabalha com a possibilidade só, por enquanto esse nome forte é o Simeone. Bom, e enfim, é argentino, tem uma identificação muito grande com a seleção. O Simeone é um dos grandes ídolos da seleção argentina, né? Então você teria, né, um cara que tem história com a camisa da seleção. E que está com bagagem para assumir. Está com bagagem hoje para assumir a seleção. Né? Não assumiu com o Tata Martino porque ele estava muito no começo de carreira. Né? Relativo também você pensa isso. Né? Você pode fazer uma comparação com o próprio Dunga, né? Que o primeiro trabalho dele foi na seleção brasileira. Né, e foi um bom trabalho, né, independente do que se fala. Então, essa questão de tempo de carreira também não quer dizer muita coisa. Mas o Tata Martino não era né? o técnico na Copa, era? Não, na Copa era o Saavedra. O Saavedra, verdade. Na minha opinião, deveria ter continuado. Eu acho que o Saavedra fez um grande trabalho à frente da Argentina. Levou o vice-campeonato mundial. Vice-campeonato mundial, voltou a colocar a Argentina como um dos grandes nomes do cenário mundial. A Argentina que não chegava a uma final de Copa do Mundo desde a Copa de 90. Então isso foi uma grande conquista e o próprio Saavedra não quis continuar, né, o trabalho, o que eu acho que foi um grande erro dele e da federação em não ter insistido. Então essa troca de treinadores a cada 4 anos é muito ruim. A seleção, por exemplo, né, a Alemanha está com o Joachim Löw desde de 2007, né, tem feito grandes trabalhos coroando com o título mundial. Então eu acho isso bem ruim. Né? Enfim, vamos ver o que acontece aí depois dessas rodadas aí de amanhã, terça-feira, quando finaliza a rodada das eliminatórias aqui na América do Sul. E essa semana, como não tivemos rodada do Campeonato Brasileiro por causa das eliminatórias, né? Teremos agora na quarta-feira, quarta e quinta-feira, a 35ª rodada, né? A 35ª rodada que já começou no domingo, com um jogo só, um jogo apenas entre Cruzeiro e Sport. O Cruzeiro acabou ganhando por 3-0, foi a 51 pontos. Vem fazendo uma reta final de campeonato muito boa. Se não tivesse oscilado tanto durante o campeonato, estaria aí brigando pelo G4. Bom trabalho do Mano Menezes até agora à frente do Cruzeiro. Nos últimos 15 pontos fez 13, né? Então não perde, eu acho que há 6 rodadas o Cruzeiro, 7 rodadas. Fez 7 rodadas já que não perde. Que não perde. E o Sport acabou perdendo 3 pontos importantes, apesar do jogo ser fora de casa, mas que dificulta um pouco a aproximação do G4 ali. O Sport está com 52 pontos, aí tem Inter e São Paulo com 54 e Santos com 53, desculpa, e o Santos com 54 pontos que jogam agora nesse meio de semana, né? Aí na quarta-feira teremos o jogo Goiás e Coritiba, o jogo dos desesperados ali, o Goiás que vem muito mal, fez 3 pontos dos últimos 15, o Coritiba fez 1 ponto dos últimos 15. Os dois com 34, né? O Goiás 17º e o Curitiba 18º. Aí teremos Ponte Preta e Figueirense, a Ponte ainda com uma remota chance aí de G4, e o Figueirense querendo se livrar ali, querendo se distanciar um pouco da zona de rebaixamento. Teremos Avaí e Joinville também, um jogo dos desesperados, né? O Avaí que está o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 e o Joinville que depende muito desse jogo para conseguir ainda sonhar com uma possível saída da zona de rebaixamento. Tem 31 pontos, né? Tá 4 pontos atrás do Avaí. Perdendo esse jogo praticamente rebaixado. E em compensação ganhando, ele se aproxima bastante do Avaí, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Teremos Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético Paranaense jogando em casa e o Palmeiras uma incógnita, porque dos últimos 15 pontos fez apenas 3, né? Então, e jogando fora de casa. O Palmeiras que praticamente, né, deu adeus ali a briga pelo G4. Né, a chance do Palmeiras garantir uma Libertadores e a final da Copa do Brasil na semana que vem, o primeiro jogo contra o Santos. E o Atlético Paranaense que vai tentando pelo menos terminar ali entre os 10 primeiros colocados no campeonato. Tem uma pergunta aqui do Silvio, que está assistindo a gente, acho que é isso. Ele pergunta quem que jogou de centroavante na seleção na sexta-feira? Ricardo Oliveira.
O que vale ressaltar, não defendendo o Ricardo Oliveira, mas defendendo, quando você joga com um centroavante como o Ricardo Oliveira, se a bola não chega, não tem o que fazer. Realmente. A bola não chegou no Ricardo Oliveira. Bom, continuando aqui, na quinta-feira teremos o jogo Grêmio e Fluminense. É um jogo importante para o Grêmio porque ele ainda quer se aproximar do Atlético Mineiro e quer garantir realmente a vaga dele na Libertadores, que ainda não está garantida, né? O Grêmio tem 59 pontos, está apenas 5, 6, né, na verdade, da saída do G4. Teremos Chapecoense e Internacional, um jogo interessante, porque apesar da Chapecoense não estar mais ameaçada de rebaixamento, ela ganhando essa partida, ela realmente realmente escapa. E complica o Inter, e complica o Internacional, joga em casa, né? E é muito difícil. Joga em casa, exatamente. Teremos aí um grande jogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Um jogo que inclusive pode ajudar a definir o título, né? O São Paulo vencendo o Atlético nem depende mais do resultado do Corinthians. Mais de nada, né? O São e Paulo eles jogam ao mesmo tempo. O São Paulo brigando pelo G4. Exatamente. Então é um jogo interessante principalmente por isso, porque o São Paulo também tem muito a perder se não ganhar esse jogo. Se não ganhar esse jogo. E os Santos e Flamengo? O Santos jogam em casa, dificilmente o Santos perde esse jogo do Flamengo, né? O Santos na Vila Belmiro nesse segundo turno é muito forte, então acho que o Santos deve vencer o jogo do Flamengo. E o último jogo? Vasco e Corinthians, que é o jogo que pode definir o título. Também o Corinthians empatando ou ganhando já praticamente define o título, ganhando já define, né? E o Vasco que depende muito desse jogo para se manter vivo na briga. É legal, né? Porque os dois jogos têm isso, né? O São Paulo brigando pelo G4, o Atlético ainda tentando matematicamente respirar no campeonato e o outro Vasco lutando desesperadamente para sair da zona do rebaixamento contra o Corinthians que precisa de um ponto para ser campeão brasileiro. Então vão ser dois jogos bem interessantes para a gente acompanhar nessa semana. Com certeza. Edu, eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Deixar um abraço para você. Eu que agradeço, Vini. Deixa eu só um momento Maguila. Vamos lá. É só mandar um abraço aí pro João e pro Lucas Vaz, né, que são dois que têm acompanhado, os dois garotos têm acompanhado o nosso programa aí já nas últimas semanas, têm gostado bastante. Então, pediram para eu dar um salve para eles, então um salve para vocês aí, Lucas e João. Um grande abraço. Bom, lembrando que logo em seguida temos o Gente que Fala com o Zé Compé Simões e também hoje à noite teremos o FA TV com o Sérgio Oliveira, que fala sobre as divisões aí de acesso do Campeonato Brasileiro. Inclusive deve falar bastante sobre o acesso do Botafogo, não percam. Não percam, Então a gente fica por aqui, queria agradecer muito a audiência de vocês e até semana que vem. Até semana que vem, valeu!